Boa tarde, tifoseria bianconera, bentornati ao Finestra Bianconera. Eu falo em nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC São Paulo Oficial do Brasil. Estamos ali no Instagram, siga-nos e faça parte dessa tifoseria oficial da Juventus. Como eu disse, oficial, estamos no site do clube. Começar o vídeo primeiro dando os parabéns para o... marquei o nome dele aqui, Edmundo Santos, o nosso Istanbul Guys, que venceu o sorteio da camisa da Juve. Muito obrigado a todos que participaram e fiquem ligados, porque nos próximos meses haverão mais sorteios. Aliás, na próxima temporada, além de camisas, brindes como cachecol, bolas, chaveiros, enfim, pulseiras da Juventus, bonés. É só ficar ligado no canal e ativar a campainha. Também abrir espaço para falar dessa triste notícia de ontem do mundo do futebol, a perda do Sinisa Milajtović. Milajtović, que quase virou treinador da Juventus. Houve uma consulta para ele assumir a Juventus e ele até se mostrou interessado, isso na época pós-Antônio Conte. Para quem não sabe, fica aí esse bastidor de um início de negociação que teve com o Milajtović na época. Uma perda muito grande, ele que jogou na Sampdoria vitoriosa junto com o Mancini, que hoje é treinador da Itália, e ele que jogava no Estrela Vermelha, na antiga Iugoslávia, Estrela Vermelha que fez a final da Champions em 91 contra o Olympique de Marseille. Ou seja, uma grande perda, uma figura humana fantástica, porque ele não se corrompia com essa podridão, ele era muito ético nas coisas que ele fazia. Então, ao longo da carreira teve muito dessa demonstração dele, sobretudo em relação à ética no esporte. Sem dúvida nenhuma, uma perda para o futebol mundial, o grande Milajtović. Bom, Juventus fez um amistoso agora em Londres, Aliás, o pessoal do Londra Bianconera, que também é um clube oficial da Juventus, de Londres, estava presente lá no estádio do Arsenal. Algumas coisas que eu pontuei nessa partida que acabei de acompanhar é o seguinte. Primeiro que o Arsenal jogou quase que completo, me chamou a atenção isso, o Arsenal quase completo. Dois jogadores não atuaram, aliás, o Gabriel Jesus, que está aí machucado, não atuou, mas o resto do time, praticamente o time titular que está aí lá na ponta, na cabeça, na Premier League. E a Juventus, ao contrário, jogaram, acho que 3 titulares, para muitos o Perin devia ser titular, mas depois dessa Copa que o Szczęsny fez, não sei. Mas jogaram como titular, podemos dizer, o Locatelli, e o Moise Kean e o Fagioli, que viraram titular esse ano. Se for ver aquele titular do ano passado, só o Locatelli estava de fato em campo. E o resto, uma molecada, Barbieri, que não é barbeiro, enfim, e tantos outros. O Rugan é titular, sei lá, às vezes para tristeza, e hoje ele quase entregou a paçoca. É o tipo do jogo que não serve para nada. Eu não vou aqui mudar o discurso. Ano passado, quando a gente foi estrear contra o Barcelona, no amistoso, não esse ano aqui que foi nos Estados Unidos, ano passado, e a gente perdeu de 3-0, eu falei, calma, isso aí não vale nada, Quando ganha também, não vou aqui agora falar que estamos preparados, vamos decolar, mas a impressão é sempre boa quando você ganha um amistoso, ainda mais nessa circunstância de uma molecada contra um time bom como o Arsenal, como eu falei, apenas sem 2 titulares os ingleses. E foi um jogo razoável, o Arsenal jogou melhor no primeiro tempo, teve lá um gol anulado de maneira legítima, o jogador estava à frente, o impedimento era claro, e a Juventus foi cínica, como se costuma dizer na Itália, aproveitou a única chance que teve, escanteio cobrado do Fagioli, numa jogada boa do ataque, e a bola acabou sendo, na verdade, esses 2-0 foram 2 gols contra, se você for ver, analisar direito o lance, você pode dar o gol para o Fagioli, mas a intervenção ali do zagueiro do Arsenal, que jogou contra o Patrimônio, viramos 1-0, e no segundo tempo teve um lance que me chamou a atenção, mas é um lance hilário, Depois que o Perin saiu, entrou o Pinsolho, o goleiro, o terceiro goleiro, e ele saiu driblando ali uma hora lá, eu dei risada, falei, que isso? O Pinsolho saiu driblando, o atacante do Arsenal, foi o melhor lance do segundo tempo. E aí, depois o Willian Júnior entrou, Willian Júnior que está com praticamente o contrato aí foi renovado até 2027,
já entrou quase fazendo gol, fazendo jogada de gol, e no final ele acabou fazendo o gol. Ou não, né? Porque também teve lá uma participação do jogador do Arsenal e foi uma autorrede, foi um autogol, foi um gol contra. Mas créditos ao Elin Júnior, tem aquele tipo de lance que você tem que dar o gol para ele, porque se não fosse a jogada dele, não teria saído esse segundo gol da Juventus nesse amistoso contra o Arsenal, que, repito, não serve para nada. Mas teve uma coisa que eu gostei muito no final do jogo, que me chamou muita atenção. Quando o juiz apitou lá o término da partida, foi o que? Foi a vibração dos moleques. Vibrando assim, erguendo né, o punho para o alto e vibrando como se tivessem conseguido uma classificação. Aliás, atenção que o Arsenal, se eu não me engano, está na Europa League, hein? E a gente pode cruzar com eles, e aí, lógico, com um time forte, titular, né? Com a volta do Chiesa, por exemplo, a volta dos mais experientes, como o próprio Bonucci e Szczęsny, que fez uma grande Copa, né? O Kostic, enfim, todos os que não jogaram hoje, né? Espero que o Di Maria se recupere, né? Apesar que eu não faço muita questão dele lá, mas bola ele tem. E me chamou a atenção isso, que a molecada comemorava e tal, né? Comemorava o resultado de 2-0. Então, isso é positivo, no meu modo de ver, porque mostra aquilo que a gente sempre cobra, a vontade, né? Você precisa, quando tem um grupo muito envelhecido em conquistas, a Juventus vinha de várias conquistas, jogadores como o Quadrado e o Alexandre não tem mais aquela motivação. Agora a molecada já se empolga, ganhou amistoso, já se empolga. Esses caras têm fome de jogo, fome de vontade, e é com essa fome que tem que voltar no dia 4 de janeiro, no retorno do campeonato italiano, e aí o Napoli vai começar a sentir um pouco a tremedeira. Então, gostei muito dessa vibração aí dos nossos gloriosos garotos da Juventus, e aí o Elkan tá certo em direcionar uma prioridade para a base, porque se subir um ou dois para os titulares, dá frutos. Tanto é que aí tivemos esses dois lances, esses dois gols aí, mesmo num jogo que não conta nada, mas aí você serve para quê? Para ver as atuações individuais nesse tipo de amistoso. É isso, Juventus 2, Arsenal 0, ou melhor, como o jogo foi lá, o mando é deles, Arsenal 0 e Juventus 2. O Arsenal, que é sim um grande clube inglês, com muito mais camisa e muito mais história que o Chelsea, que virou grande depois que o russo comprou. Mas historicamente, o time que tem mais torcida e mais conquistas nacionais na Inglaterra é o Arsenal, em relação ao Chelsea, estou falando, né? Porque ali você tem Manchester United e Liverpool bem na frente. Bom, abri um parênteses para falar sobre uma... Eu dei risada quando eu vi o Infantino, o presidente da FIFA. Eu fiz vídeo aqui no canal na época falando da Superliga, né? Ou Superlega. E o Infantino essa semana, logo depois que saiu lá praticamente o falimento da Superlega, que eu não sou muito a favor, viu? Da Superlega, nunca fui muito a favor. Mas quando as pessoas apontavam o dedo, né? Justamente porque a Juventus estava no meio, e o Infantino é uma delas, o Ceferin é outro, né? Me chama a atenção o anúncio do Infantino do novo formato do Mundial de Clubes, com 32 clubes no meio de uma temporada europeia, ou seja, vai ter que parar os campeonatos nacionais para fazer um campeonato mundial de clubes com 32 equipes, e aonde vocês sabem muito bem que dessas 32 equipes, umas 23, 25 vão ser sempre as mesmas. Vão ser sempre as mesmas. Todo mundo sabe que vai ter Bayern de Munique, que vai ter Real Madrid, que vai ter Barcelona, que vai ter Liverpool, que vai ter United, que vai ter City, PSG. Qual que é a diferença da Superliga? Interrogação. A diferença é que a FIFA é que vai organizar. É uma hipocrisia enorme, gigante, o futebol do povo. Mas, enfim, a gente dá risada com essas ironias e essas como é que fala? Essas capotadas que o mundo dá e caem as máscaras dessas figuras patéticas como a do seu Infantino. Mas é isso, Juventus 2, Arsenal 0, um amistoso que não serve para nada, mas eu sou daquele torcedor que não gosta de perder nem o troféu Birra Moretti ou o troféu Tim. Não interessa. Onde tem Juventus, tem que ter vitória. E se tem Juventus, tem Finestra Bianconera. Dá um like no vídeo, fortalece muito o canal.
e fique ligado, porque eu ia fazer um vídeo hoje para falar sobre a honestidade dos rivais, um vídeo muito cultural, inclusive para o torcedor que é anti-juventino, mas como teve esse amistoso da Juventus, provavelmente na terça-feira, então, a gente se vê neste Finestra, neste canal, para falar da maravilha dos nossos rivais, da honestidade deles, melhor dizendo. Fino alla fine, força Juve! E Ilin Júnior tem que ser titular desse time para ontem. E vou dizer mais, hein? Vou dizer mais. Para encerrar, já ia esquecendo, o Moise Kean jogou muito bem, sozinho, hein? Não tinha ninguém para ajudar ele lá, nem Milik, nem Vlahovic, ninguém. Sozinho ali na frente, marcou saída de bola, tal, deu um passe de peito. Moise Kean titular e Vlahovic com a sua pubadia que esquente o banco, porque tem que ser justo. Moise Kean tá jogando bem. Até rimou. Ci vediamo ragazzi, forza Juve, ativa o sino e parabéns Edmundo Santos, parabéns Salvador Bahia, a camisa da Juventus vai para Bahia.